Olá, meu nome é Jade Monteiro e dentro do capítulo sobre o Brasil dos viajantes, eu vou falar um pouco sobre a especificidade dos registros visuais portugueses durante a colônia. Esses registros começam a aparecer a partir do século XVIII. Antes disso, o único registro visual que se tem é do franciscano Frei Cristóvão de Lisboa, em algum momento por volta de 1600. Para entender por que esses registros só começaram a partir ali dos 700, é importante pensar sobre o contexto histórico-político, né? Antes de 1700, ali início do século XVIII, era o início da articulação da sociedade colonial, ciclo do açúcar, escravidão, e assim que entra os 700, começa o ciclo do ouro, que traz algumas mudanças sociais. Esse ciclo traz espaço para novas ideias políticas, que inclusive culminam em um dos movimentos sociais mais conhecidos na história do Brasil, que é a Inconfidência Mineira, que foi um movimento separatista que foi reprimido pela coroa. Por causa dessas mudanças políticas, os portugueses veem que tem uma necessidade de registro dos seus domínios. É importante falar também que, diferente de outros países da Europa, como França e Itália, Portugal não tem escolas de arte. A Academia de Belas Artes de Lisboa, fundada só em 1836, portanto, no meio do século seguinte. Isso faz com que eles não tenham também o costume de fazer registros visuais, né? Então, quando eles se veem nessa nova tensão política, eles precisam elaborar uma visão imperial que mostra aos gestores a efetividade desses processos de ocupação de terras, de controle dos recursos e suas conquistas. Por não ter Academia de Belas Artes, o fazer artístico era sistematizado pelas academias militares, porque o que acontecia era que os artistas, na verdade, essas pessoas que faziam esses registros visuais, eram militares que vinham nessas missões e precisavam registrar o que estava acontecendo aqui. Então, era um fazer artístico muito sistematizado, que seguia manuais, não era a partir da observação natural, e isso torna o desenho, de certa forma, mais geometrizado e um pouco naturalista, entre aspas, porque tem esse caráter instrumental. Então, eu trouxe aqui 3 artistas portugueses que seguem esse padrão, que foram os mais conhecidos, os que a gente ainda tem registros mesmo. Coincidentemente, todos eles se chamam Joaquim José ou José Joaquim, com uma mudança aí de ordem, vocês vão ver. Então, o primeiro que eu trouxe foi Joaquim José de Miranda. Outra coisa que não se tem registro certo é da data de nascimento e falecimento desses artistas. E aí, nesse contexto, então, se destacam os conjuntos de 37 guaches desse artista chamado Joaquim José de Miranda, que fez parte de um relatório da expedição do tenente-coronel Afonso de Botelho aos sertões do Tibagi, no Paraná. São cenas que aconteceram entre 1771 e 1773, provavelmente, devido às documentações que se tem sobre essas expedições. Então, aqui a gente consegue ver um formato pouco usual, as imagens são numeradas dentro desse documento de 37 obras, elas tinham números sequenciais, né? E elas geralmente vinham acompanhadas de um argumento escrito, que aqui nas imagens não tem, mas o costume era ser uma folha com a obra visual e uma descrição em texto que mostra que era uma coisa bem de registro histórico mesmo. E aí, falando da questão visual, a gente consegue ver que os personagens são bem posados, assim, mesmo os que estão ali à direita numa cena, eles têm os corpos mais em poses mesmo, como que retirados de manuais, assim, dá para ver que não vem totalmente da observação natural. E a composição do cenário tem representações comuns à cartografia. O segundo artista, então, é José Joaquim Freire. Ele nasceu em Portugal em 1760 e foi educado na fundição do Real Arsenal do Exército. Então,
né, continuando a tradição de ser um artista de academia militar. Lembrando que a Academia de Belas Artes só foi fundada em 1836. O italiano Domenico Vandelli idealizou esse projeto chamado Viagens Filosóficas, que aconteceu em 1783, que foram expedições científicas para reunir informações sobre a fauna e a flora das colônias portuguesas. Foram 2 artistas principais nessa expedição, que é José Joaquim Freire e o que eu vou mostrar em seguida, que é o Codina. Então, em uma expedição amazônica, o Freire registrou principalmente botânica, mas ele também produziu desenhos e aquarelas registrando povos indígenas e seus costumes, animais, construções, máquinas, utensílios. Aqui à direita a gente vê, então, um hibisco e à esquerda uma construção da aldeia Curtus. A maioria das obras que se encontra online desse artista não tem a figura humana, assim, são realmente registros de locais ou da fauna e da flora. E o seguinte é o Joaquim José Codina, que também fez parte dessas viagens filosóficas na expedição amazônica, também trabalha com aquarela, só que diferente do Freire, os seus registros eram realmente mais das construções e das ferramentas. São desenhos que parecem bem de manuais, eles têm descrições em texto abaixo, parecem que realmente estão estudando como que se compõe o lugar, as construções arquitetônicas, os utensílios. A quem eu vou dar mais atenção nessa apresentação foi o artista Carlos Julião, que foi um artista que registrou principalmente as viagens das colônias portuguesas, não somente no Brasil, mas ele é natural de Turim, na Itália, então acho que é importante considerar que ele não é português, e ele se mudou para Portugal em 1763 para continuar a sua carreira militar, na qual ele já tinha formação na Itália. Ele foi reconhecido por iniciar essa prática de registros de tipos sociais no Brasil. Aqui à direita, onde essa é a obra mais divulgada do Julião, que se chama Elevação e Fachada, que mostra em prospecto pela Marinha a cidade de Salvador. Essa obra é dividida em 4 segmentos horizontais. Aqui a gente pode ver com mais detalhes. Na parte superior, ele apresenta uma vista panorâmica da cidade de Salvador, revelando o desenvolvimento urbano. No segundo segmento, ele apresenta plantas de 8 fortes da cidade, acompanhados por legendas explicativas. E abaixo estão as figuras que representam grupos sociais com seus atributos típicos. São habitantes da região, as figuras são identificadas por títulos indicativos de suas atividades ou de sua posição social. E o último segmento contém notas mais explicativas. Essa questão de colocar os tipos sociais é que foi a grande inovação do Julião. A reunião de trabalhos do Julião em um álbum que tem 3 títulos, na verdade, que é Notícia Sumária do Gentilismo da Ásia, com 10 riscos iluminados, Ditos de figurinhos de brancos e negros dos usos do Rio de Janeiro e Cerro do Frio, Ditos de vasos e tecidos peruvianos. Acredita-se que esses registros foram feitos entre 1764 e 1795, período em que teriam durado as expedições que Carlos Julião participou, em que ele foi para a Índia, para o Peru e para o Brasil. Acredita-se que ele chegou em Salvador, apesar do título dizer que ele só esteve no Rio de Janeiro e em Cerro Frio. No primeiro desses tópicos desse álbum, ele fala sobre a cultura hindu, registra um texto de 107 capítulos em português e 10 desenhos coloridos em aquarela. E no terceiro, ele reúne 33 desenhos dos vasos ameríndios, com os motivos naturalistas e antropomorfos comuns a essa cultura. São aguados de nanquim e existem alguns outros coloridos que registram os motivos de tecelagem desse povo. Então, no tópico acerca do Brasil, que é esse Ditos de figurinhos de brancos e negros dos usos do Rio de Janeiro e Cerro Frio, ele é composto por 43 aquarelas coloridas, 100 textos, que exploram principalmente os aspectos sociológicos da colônia portuguesa, ou seja, a elite branca, os oficiais, as mulheres nobres passeando e na sua vida doméstica, os escravos dentro de seus afazeres, festas e trabalhos, e a vida simples e cotidiana dos índios. Esse álbum foi atribuído realmente a Carlos Julião em 1960, quando conseguiram encontrar documentos que
que associavam essas composições a ele, além, obviamente, da composição parecer muito com outros desenhos que se tinha registro que realmente eram dele, porque nenhum deles tem assinatura. Então, em 1960, a Biblioteca Nacional lançou um livro que reúne todas essas 43 aquarelas com descrição, título, tamanho, descrição da imagem, são imagens em boa qualidade, e ainda com uma introdução que fala um pouco sobre o Carlos Julião e essas viagens que ele fez. Esse livro pode ser encontrado na internet e as imagens são riquíssimas. Eu não pude, obviamente, colocar todas aqui porque são 43, então a quem tiver interesse depois da apresentação, eu sugiro que leia. O link está no final com as referências. Então, eu trouxe aqui 2 imagens sobre os povos negros, duas imagens sobre os brancos e 2 sobre os indígenas. Então, apesar do título informar somente sobre o Rio de Janeiro e Cerro Frio, nota-se que o autor utiliza elementos encontrados na população negra e branca da Bahia. Notável nos detalhes dos vestuários femininos, principalmente das mulheres negras, em que você vê os barangandãs, que são aqueles... Vamos ampliar a imagem para a gente ver melhor, que são itens decorativos que se usam em festas nas mãos, e os torsos na cabeça, que tem aqui em uma personagem à direita nessa imagem. Então a gente vê aqui a riqueza com que ele registrava esses personagens, né? Essas obras se destacam por trazer uma representação indumentária afro-brasileira completamente diferente do que se vê nas produções que tratam sobre o tema da escravidão no Brasil colônia, que registravam mais a escravidão do que a vida social desses povos, né? Então, o Julião faz esse registro que mostra as vestimentas, que mostra as festas, e não só a escravidão desses povos negros. Os tipos humanos, que são o que ele chama de figurinhos, né, no título, são inseridos em ambientes com elementos mínimos, como a gente pode ver até aqui. Isso proporciona uma relação mais clara entre as figuras e uma visão sobre cada uma delas. A gente consegue ver, então, que essas representações já não são mais tão posadas, que demonstram que teve mais uma observação natural, que é de uma situação social em si, indicam ações e não somente um registro científico, né? Então, a gente consegue ver bastante detalhe dos tecidos, as cores, texturas, mostrando mais do que um registro de posse, né? Que seria esse registro imperial de mostrar como é a colônia, né? É realmente o interesse social pelo indivíduo que está sendo representado. E aqui, 2 imagens dos povos indígenas. Esses realmente são os que menos aparecem, né, nessa reunião de 43 aquarelas. Tem poucas dos povos indígenas, mas aqui a gente vê 2 que, inclusive, são os que mais têm adornos de ambiente, assim. Ao final do livro tem 3 obras que realmente têm ambiente em volta, porque ele está registrando a atividade em si, ele está registrando a atividade de mineração e tudo mais, mas eu não coloquei aqui, porque era mais relevante entender como o trabalho desse artista se destacou. Então, concluindo aqui sobre o trabalho do Julião, a originalidade da sua obra se dá pela sobreposição da figura ao lugar, identificando as personagens com os espaços, muito diferente do cunho militar de registro visual. Ele foi tão original porque ele precedeu uma prática que ficou muito famosa depois do século, em meados para o final do século XIX, que foi a prática do costumbrismo, uma palavra que não tem tradução em português. Eram interpretações literárias ou pictóricas da vida cotidiana, e o trabalho do Julião precede isso em algumas décadas. Então, os seus registros foram muito singulares para essa época. Essas figurinhas, aqui entendidas como essa representação isolada da figura humana, tem atributos que tornam ele um exemplar de um determinado grupo social, antecedendo, né, essas práticas comuns aos 800 dos viajantes. Valéria Piccoli tem uma pesquisa sobre os viajantes portugueses no Brasil e é a autora do capítulo que deu base a essa pesquisa, mas ela também fez uma segunda pesquisa somente sobre o trabalho de Julião, para tentar entender as raízes do trabalho dele. E a conclusão que ela chegou foi que não tem raízes na iconografia portuguesa, que era muito mais
instrumental e sistematizada, tinha representações muito cartográficas, enfim. Então, ela não encontrou nenhuma manifestação similar a essa, fora das representações de figurinos militares. Ela percebeu que pode ter uma raiz nos artistas do Grand Tour, mas eu, particularmente, não consegui encontrar tantas referências ao que seria essa Grand Tour e preferi não adentrar. Então, nota-se os escassos registros imagéticos portugueses sempre foram de cunhos práticos, não fundamentados no reconhecimento de hábitos e práticas sociais, diferente do trabalho de Julião, e é por isso que ele se destaca tanto. Então, eu realmente recomendo darem uma olhada no livro que tem essas 43 aquarelas, porque é de um registro realmente muito rico, muito diferente do que a gente costuma ver nos livros de história. E aqui fica uma sugestão final para assistir essa aula O Brasil dos Viajantes, Expedições Artísticas, Científicas e Exploratórias, que foi parte de um curso aberto de História da Arte no Brasil, feita pelo Itaú Cultural. Enfim, é uma aula bem interessante. E aqui seguem as referências. Obrigada. Boa noite.